Regra de fé e conduta para toda a família. Quando iniciamos o mês, irmãos, pregamos: fiel é a Escritura, e Paulo dizia: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, de que toda a Escritura é inspirada e serve. Aí ele diz: para corrigir, para redarguir, para exortar, e ele vai nos colocar como que a palavra de Deus inspirada é poderosa para abençoar-nos de forma total e integral. A palavra de Deus toda para o homem todo. Não é a parte que eu gosto, não é aquilo que eu sou simpático, é toda a palavra de Deus inspirada para o homem todo, como fonte de revelação de Deus aos homens. Quando nós batistas instituímos como princípios batistas, vamos ter aí daqui a pouco, quem sabe, um curso sobre os princípios batistas, vamos percorrer cada um deles, e eu me ofereço aí como professor, Deus que me ajude, e o Lucas vai me explorar, mas eu vou aceitar o desafio. Vamos pensar nos princípios batistas e lembrar de cada um deles, como eles são basilares e fundamentais para uma igreja como a nossa. Mas um dos princípios batistas que defendemos e prezamos, por base de interpretação da Escritura, é que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de conduta, fé e prática, não é? Conduta e fé, obviamente conduta, prática, fé. Quando nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, nós aceitamos a palavra de Deus como sendo o nosso manual de direção e obviamente acolhemos todos os seus princípios morais e sabemos que qualquer desvio desses princípios constitui transgressão e pecado, dos quais devemos nos arrepender e temos que aceitar e reconhecer que são por eles que Cristo morreu, porque nós não temos condições de expurgá-los e nem de pagá-los como dívida a um Deus santo. Foi por isso que Cristo morreu. Mas quando temos essa regra de fé e conduta, podemos entender o que isso representa. Paulo, irmãos, quando escreve suas cartas à igreja de Corinto, Paulo está alertando a igreja sobre a necessidade de ter a palavra do Senhor, e Paulo tem então os escritos veterotestamentários como sendo a palavra de ordem, e ele diz que esses princípios precisam nortear a conduta da igreja e devem abençoar as famílias. E quando Paulo não encontra princípios no Antigo Testamento e na revelação do Antigo Testamento, ele chega a dizer, tendo não dito alguma coisa sobre isso o Senhor, ele vai dizer assim: então digo eu. Veja o quanto Paulo sabia e entendia que nossas famílias e nossas igrejas, e obviamente as famílias são, a igreja é composta de muitas famílias. Paulo sabia que como a família é, assim também o será a igreja. Se temos famílias piedosas, abençoadas, puras, santificando e crescendo com a Bíblia no seu lar, nós teremos uma igreja crescendo em piedade, em pureza, em adoração. Mas se temos uma família que vem à igreja, participa da igreja como uma ideia de que são associados a um clube de programas, ou que a igreja é um lugar ou um status que se cumpre como missão dominical, e que a sua semana não tem qualquer conexão com a vida que recebem na igreja, o que você percebe é que isto vai afetar a igreja. Isso afeta a igreja por um princípio em que as pessoas podem olhar para essa família, para esse irmão que vem na igreja e se chama de irmão, mas não vive como irmão. É mais ou menos desafiar a pessoa a seguir a Jesus, como Paulo disse no capítulo que lemos, 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu o quê? Eu sou de Cristo. Paulo chama a responsabilidade de uma pessoa aí da igreja de Corinto a imitar a Cristo, dizendo: pode me imitar, que eu sou a mímica perfeita de Jesus. Quantos de nós, pastor Felipe, diácono Newton César, podemos dizer isso? Vivendo de forma escandalosa, de forma desregrada, cuja Bíblia e a palavra não são, querido diácono, a expressão de sua fé em casa. Isso vai afetar a igreja. Vai afetar a igreja porque o irmão que senta do seu lado, ele vai começar a enfrentar dificuldade de chamá-lo de irmão, porque ele vai perceber que a nossa irmandade está comprometida pela fraternidade que é no sangue de Jesus, mas não nas ações pecaminosas e escandalosas e profanas das quais estamos vivendo e não queremos às vezes nem ser confrontados e nem enfrentá-las como realidades pecaminosas. Quando Paulo escreve suas cartas à igreja de Corinto, a igreja de Corinto apresenta uma série de questões espirituais terríveis. Veja que Paulo vai dizer que eles estão
meio que dividindo o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Paulo vai dizer que eles estão vivendo cheio de contendas, absolutamente cheio de contendas, cheio de conflitos, e ele chega a dizer que ouviu isso a respeito da família de Cloé, através de Cloé, que trouxe esse tipo de notícia a ele: há contendas e divisões entre vós. Mas o que me incomoda, e aí será o ponto desta manhã, é que Paulo, ao tratar da igreja de Corinto, ele manda na sua carta uma recomendação à igreja, que está imediatamente no capítulo 5, versículo 1, e aqui começamos o sermão desta manhã. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, depois de tratar uma série de questões, de divisão, de intrigas, não é? De problemas, após colocar também no capítulo 6 a questão de que a igreja tem levado para bater boca nos tribunais e tem levado seus assuntos internos para juízes ímpios e para pessoas pagãs, ele faz uma crítica a isso, dizendo: não tem pastor, não tem diácono, não tem liderança para reunir e fazer o ajuste dentro da igreja, tem que levá-la para fora. Mas o que Paulo faz ao iniciar esse ensino é denunciar uma coisa que eu chamo de grave, e que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e que ele diz que pecado é pecado e precisa ser enfrentado na igreja e na família. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que ainda entre os gentios se nomeia, que ainda nem entre gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Eu não sei se a minha equipe consegue me ajudar colocando a nova tradução, a nova versão transformadora, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Alguém vai pensar: você dormiu com a mulher do seu pai, teria dormido ele com a sua própria mãe? O texto é muito claro de não usar a expressão mãe aqui, então a gente vai pegar essa tradução para entender com quem que ele está dormindo. O filho, né? O pai tem um filho, o filho dorme com a mulher dele, mas quem é essa mulher? Vamos ler ali, ó. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual, o texto aqui chamando de fornicação, ali imoralidade sexual, né? Que nem mesmo os pagãos praticam. Tem pagão que não aceita isso na casa dele, não é nem na igreja. Aí ele diz: eu soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com quem? Com a mulher de seu pai. Quando isso chegou, irmãos, como notícia ao apóstolo Paulo, Paulo está dizendo que isso terá implicações seríssimas na igreja, mas ainda piores na família. E aí Paulo nos prega o sermão da vida dele, irmãos, do capítulo 5 ao capítulo 7. Para mim isso aqui é o sermão da vida de Paulo, é o ensino da vida de Paulo, aquela igreja, amando aquela igreja, para dizer: igreja, se santifique, igreja, se purifique, porque esse tipo de pecado na sua casa, e esse tipo de pecado com reflexo na igreja, por quê? Porque vocês, ele diz aqui, vocês se chamam de irmãos na igreja, ele diz, será um estrago na vida do rebanho. Começa na família, mas será um estrago na vida do rebanho. Em primeiro lugar, eu coloquei no boletim nesta manhã, eu quero afirmar que o apóstolo Paulo, quando ensina sua carta à igreja, quando escreve sua carta à igreja de Corinto, e faz um ensino tão grave, uma denúncia tão grave contra um pecado que está no seio de uma família, o que Paulo está dizendo, meus amados irmãos, é que é na palavra de Deus que encontramos forças para enfrentar o pecado que está reinando no seio da família. Repito, é na palavra de Deus que encontramos forças para enfrentar o pecado no seio da família. O que na verdade Paulo está dizendo é que no seio daquela família está uma lástima que pode se alastrar por toda a igreja, está um dano que pode se arrastar por toda a sociedade, e está um pecado que tem o poder de destruir todas as famílias. Não é simplesmente uma questão de praticar o pecado, aceitar o pecado, depois achar que ele não tem graves consequências. Ele tem. Traga isso rapidamente à sua mente, e com simplicidade à sua mente, e pense, qualquer pessoa que está aqui, Cias, qualquer pessoa que está aqui, Patrícia, não é? Qualquer pessoa que está aqui, meus irmãos, pensem comigo, e entendam, Vanderlei, a gravidade de um pai chegar na sua casa, um pai de família chegar na sua casa, e ter ali a clareza de que o seu filho dorme com a sua esposa. Eu pergunto, vocês acham que isso vai ser aceito com tranquilidade? Vocês acham que esse tipo de situação vai ser resolvida facilmente?
Eu pergunto, quantos de vocês acreditam que isso pode terminar numa grave e terrível tragédia familiar? Levante a mão. Quantos creem? É disso que estamos tratando. E quando eu uso esse pecado de nível alto e me assusta, eu na minha família, dos meus vínculos parentais, eu não vivi isso. Eu fico pensando se eu vou viver, e se isso acontecer, como nós vamos ter que enfrentar. Mas o que eu estou dizendo é que Paulo chama-nos a enfrentar esses pecados. Agora que nos fique de exemplo, irmãos, que não só esse, mas todos os outros que a Bíblia chama pecado. O que Paulo está dizendo é que quando nos dominamos irmãos e nos chamamos irmãos, e estamos na igreja vivendo em comunidade, dizemos, meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, eu sou o corpo de Cristo, e quando comemos o pão, está em 1 Coríntios capítulo 11, e bebemos o cálice e dizemos, somos corpo de Cristo, o que ele está dizendo é que esse tipo de pecado não pode ser tolerado entre nós. Sabe, pais, eu tenho me preocupado com vocês. Sabe, filhos, como pastor, eu tenho me preocupado com vocês. Sabe, queridos casais de namorados, eu tenho me preocupado com vocês. Sabe, maridos, eu tenho orado por vocês e me esforço ao máximo para estar no curso ao meu máximo, junto, ora palestrando, orando, para estar naquela tenda, orando, para estar naquele clamor, porque o que eu estou percebendo é que aos poucos, irmãos, como gangrena, como lepra, como rancenismo, o pecado vai tomando corpo, você vai olhando para o corpo, mas não incomoda assim como uma lepra, porque você aperta, parece que não lhe dói mais. E alguns perguntam, como pode, pastor? Como pode, pastor? Alguém imaginar e sonhar que um pai da igreja, da nossa comunidade, tem lá um filho adolescente, e o filho adolescente então chama a namorada para a sala de estar, e algum dia o filho pergunta para o pai se ele pode dormir com ela na própria casa, o pai então abre a porta e diz, melhor aqui do que lá fora. Que Deus nos inspire a entender, irmãos, o que todo domingo o Rodrigo faz aqui com Miriam. Parece simples, coisa de igreja conservadora tradicional dos anos 60, mas Rodrigo e Miriam chegam aqui piedosamente, como a irmã Miriam fez hoje, e diz, qual é o tema, irmãos, desse mês? Qual é o tema desse mês? Vamos lembrar? Famílias firmes na palavra de Deus. Mas parece que entra como poeira, ou então como exercício de repetição, porque a gente não está conseguindo alcançar a dimensão profunda, sabe, diácono Robertinho, do impacto disso. Olhar e dizer, se o alicerce é a Bíblia, que a Bíblia nos fundamente, que a Bíblia nos sustente, mas que ela nos oriente como regra de fé e conduta. Amém, irmãos? Dizem as línguas que o Flamengo ganhou ontem de 1-0, eu não acredito. Dizem, e eu não achei o Flamengo jogando ontem, mas descobri que o jogador do Flamengo fez o gol. Eu digo, que povo vaidoso, hein? Brincadeira. Mas abro um parênteses para dizer, por exemplo, por que aquele jogo deu 1-0? Por que aquele jogo deu 1-0? Eu nem sei quem é o adversário, é Real Madrid e Liverpool? É isso? E o Real bateu. Deus salve o Brasil, hein? Vinícius Júnior. Por que foi gol? Por que foi gol? Ah, porque o jogador é muito bom. Por que foi gol? Porque ele domina bem a bola. Por que foi gol? Porque ele começou nas divisões de base do Flamengo, aprendeu a jogar futebol. Por que foi gol? Porque ele burlou lá o zagueiro, o atacante. Eu nem sei como é que foi o gol, não vi o jogo não. Mas foi gol. Agora eu vou dizer, sabe por que foi gol? Porque tem uma regra que diz que quando a bola passar aquele arco, aquela linha, e se o goleiro não puder evitar, é o quê? Tem uma regra que diz. E por que o jogo parou? Eu não assisti o jogo, mas eu acredito que esse jogo parou. Se ele não parou, esse jogo aconteceu no céu. Eu não conheço zagueiro e meio campo que não para o jogo. E quando o zagueiro e o meio campo faz alguma coisa que é anti-jogo, o que o juiz faz? Falta. Ele levanta às vezes até o quê? Um cartão, para dizer a gravidade da falta. Se a falta é mais ou menos, ele só apita, marca e segue o jogo. Não é assim, meu irmão? O professor de educação física cai e está ali, me corrige, eu não posso falar nada errado, senão a universidade vai botar dislike no meu sermão. O juiz vai lá e apita. Se a falta já foi repetida, ou ela causa grave e pode representar futuro perigo, cartão o quê? Amarelo. Ele sai do jogo, continua jogando. Fica ligado, está quase pecando, hein? Está quase perdendo a salvação. Ó, isso não tem não. Tirei isso, né, Lucas?
Mas se ele fizer uma falta grave, o que acontece? Cartão vermelho. Ele fica no campo? Porque o jogo tem o quê? O jogo tem regras. As regras são a chance do jogo dar certo. As regras são a chance do Vinícius Júnior saber que é gol. Porque se não tem a trave que delimita, se não tem a linha, quando é que é gol? Chutou na torcida, o torcedor do Flamengo agarrou, é gol! Que é gol para todo lado, é gol para todo canto, e aonde a bola foi é gol. Não é assim. E também no jogo nem tudo o quê? Nem tudo pode. Vale tudo? É engraçado que nem no vale tudo, pode tudo. Tem árbitro, é engraçado aquilo ali. Tinha que ser vale mais ou menos. Por favor, troca lá, viu, Caio? Dá uma sugestão lá, o meu pastor pediu para trocar o nome do esporte aí. Não dá, não pode, não é possível, né? É artes mistas, mas tem lá, né? Não é vale tudo. Senão não tinha o árbitro ali. O que eu estou dizendo é que quando Paulo escreveu sua carta à igreja de Corinto e lançou 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 lembrem da regra. Lembrem do valor pelo qual vocês foram chamados. Lembrem da palavra pela qual vocês foram convocados. Ela é a regra de sua conduta. Amém, irmãos? Ela é a regra de sua conduta. E aí você diz, por que você está dizendo isso? Vamos ao verso 2. 1 Coríntios 5, 2. Vocês estão ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado aquele que cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal quem? Que tal ato praticou, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja o verso 6, irmãos. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com pão e fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos de quê? Da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com fornicadores, gente imoral que pratica imoralidade sexual, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Traduzo, Paulo está dizendo o seguinte: você não tem como romper a sociedade com todo mundo que pratica a fornicação, a avareza, a idolatria, maldizente ou beberrão. Ele está dizendo, você vai contratar alguém assim lá na sua empresa, Vanderlei? Você vai ter alguém assim no seu mercado de trabalho, meu irmão? Você vai ter um professor na escola com esse tipo de postura, e você vai trabalhar com ele, não há dificuldade com isso. Mas lá não tem problema, porque ele não é teu irmão. Ele sabe quem ele é e você sabe quem você é. O problema, disse Paulo, é aquele que chama você de irmão. Porque se você abraça o pecado dele e acolhe o pecado dele, você se torna um aprovador de seus pecados e se torna irmão no pecado dele. Mas se você diz, a Bíblia que eu sigo, irmão, a palavra que eu cumpro, irmão, a palavra que eu observo, irmão, não me permite acolher este pecado. Quem crê nisso, diga amém. É este o ensino. Versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for o quê? Fornicador, imoral sexualmente, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda o quê? Nem ainda comais. Veja a expressão, versículo 11, dizendo-se irmão. Esse é o problema. Não é o incrédulo que você abraça e o vizinho, irmãos, imoral que você recebe para jantar na sua casa. A esse você cuida, ama e ora pela salvação dele. Mas aquele que já sabe a verdade e faz isso, a esse não podemos chamar mais de irmão. Pastor, mas é muito duro isso. É, irmãos, porque a palavra é a nossa regra de conduta. Senão, irmãos, não tem como ganhar essa guerra, não tem como vencer essa batalha, não tem como evidenciar a santidade de Deus em nós, não tem como ser testemunha do Evangelho, irmãos, experimentando e aqui reconfigurando em nós o sacrifício de Cristo. 12, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro?
Paulo diz, 13, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, de dentre vós, a quem, irmãos? Ao iníquo. Que fique a família do Senhor exortada nesta manhã, irmãos, a não aceitar esse tipo de prática. Que fique a família de Deus nesta manhã despertada a ver na palavra do Senhor aquilo que a Bíblia chama de pecado por revelação do Santo Espírito do Senhor, e a dizer que com o pecado nós não coadunamos, e o pecado nós o enfrentamos, e aos nossos irmãos ajudamos para a libertação, para a purificação dos seus pecados. A salvação de nós cristãos virá por arrependimento, mediante o quê? Fé. Ao terminar o único ponto dessa mensagem, o segundo ponto e os 2 pontos eu darei à noite, porque à noite me darão mais tempo. Eu quero terminar dizendo aos irmãos o que Paulo orientou fazer em 1 Coríntios 6. Veja como Paulo nos orientou claramente a tratar o pecado no seio da igreja e da família. 1 Coríntios 6, versículo 15. Eu estou lendo a Bíblia hoje, porque a Bíblia nos é suficiente. 1 Coríntios 6, 15, do capítulo 5, do pecado, da imoralidade, de como afastar-se dessa pessoa, de como não absorver a ideia de que aquele é meu irmão, não pode ser, dele se afastar e dizer a ele o porquê. E dizer a ele o porquê, porque a Bíblia assim nos diz, nós não podemos, né? A não ser que tal indivíduo, diante da igreja e de você, reconheça o seu pecado e dele se arrependa. E você diz, como então proceder? 1 Coríntios 6, 15. Veja o que a Bíblia nos ensina, como pais, como mães e como filhos. 1 Coríntios 6, 15, vou até o 20. Pode botar, se quiser botar a NVT vai ser melhor para os irmãos. Eu não sei se eu coloquei a NVT aqui, mas a NVT é melhor, ela vai traduzir. Olha só. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a quem? A uma prostituta? O que a Bíblia diz, irmãos? Pode fazer isso? O que a Bíblia diz, irmãos? De maneira nenhuma. Filho não dorme com ninguém que não seja a sua mulher. Namorados não dormem juntos porque não são marido e mulher. Pais não dão concessão aos filhos para dormirem com sua mulher ou madrasta. E pais não dão concessão aos seus filhos que mantenham relações nem de uma casa nem de outra, porque eles se tornarão fornicadores. Nós fomos preservados para o casamento, e é no casamento que Deus manifesta a glória dele. Porque Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para torná-la a sua esposa. O nosso amor, irmãos, precisa ser expresso numa aliança de sangue, num pacto de sangue, que representa a aliança de Cristo na cruz por nós, com sangue. E muitos estão jogando fora a sua vida, o seu futuro e a sua felicidade, porque continuam absorvendo tal prática. Versículo 16, e vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna o que, irmãos? Um corpo com ela. Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Repito, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Não sou eu que estou ensinando, irmãos, é a Bíblia, o Espírito Santo através de Paulo. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra quem? Contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus aonde, irmãos? No seu corpo. Como primeiro ponto da mensagem, eu oro para que Deus nos abençoe. Eu peço à minha igreja que volte à noite para ouvir o seu pastor. O segundo ponto já está no boletim. Será o ponto que eu pagarei o preço da minha vida e quem sabe depois até do ministério para pregar. Mas eu vou pregar. Põe 2 copos de água aqui à noite que eu vou ter que beber água. Mas eu vou dizer. O Senhor pede para nós que a Bíblia seja nossa única regra de fé e conduta. Quando o árbitro apitar, diga, é falta. É hora de parar, reapontar a conduta e andar pela conduta de Deus. Volte a viver pelas regras e princípios de Deus. Por quê? Porque essas regras são um padrão moral e que me fazem um santarrão e que me levam para o céu. Não, irmãos. Ela evita que pais e filhos vivam em guerra,
que filhos tenham que ficar todo dia explicando para o seu pai que dorme com a sua madrasta, com aquela que não é sua mulher, e que o pecado vai arrasando e destruindo famílias. Não prego aqui o moralismo, irmãos, mas prego a santidade em amor, aquilo que traz para dentro da santidade do casal, a glória de Deus, a experiência de Deus, a palavra de Deus e a bênção do Senhor. Quando lemos aqui que Cristo é o cabeça da igreja, e foi a primeira premissa do sermão até de manhã, Cristo é o cabeça da igreja, depois eu vou para a segunda, né? E o marido, o cabeça da mulher, e depois eu vou, né? E todos nós temos, e Deus é o cabeça de Cristo. A explicação que posso dar é que essas três dimensões precisarão ser observadas para que nós sejamos crentes frutíferos, crentes melhores e que evidenciem a salvação do Senhor.